RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Eu costumo ter uma frase que ela já diz bastante sobre a constelação. Constelar é enviar presentes para o seu futuro. Agora tem uma coisa, tu fala em futuro, mas tem uma análise muito do passado, né? Mas a questão é que quando tu constela, tu estás desemaranhando 14 gerações. Nossa! 14 gerações. Para trás e claro que para frente. Então toda constelação que tu tiveres a oportunidade de fazer, tu estás mandando presentes para o futuro. Porque todas essas 14 gerações seguintes vão ser beneficiadas com esses desemaranhamentos, que é uma palavra bem típica de quando a gente fala de constelação. E como é interessante falar em desemaranhamento, porque na verdade é um nó, né? As pessoas são complicadas e como há nós familiares que dificultam realmente os relacionamentos em família. Como é que funciona na prática a terapia ou a sessão de constelação? Uma sessão, porque a gente não é terapeuta e não se faz terapia através da constelação. Mas o bonito é que a constelação tem o par-efeito terapêutico. Então, ele é um efeito adjunto e ela é fisiológica. Da mesma forma que a força da gravidade atua em todos os corpos no nosso planeta, qualquer coisa que tu segure, tu largue, vai cair para baixo. A constelação, ela é sujeita a leis que nem a lei da gravidade. Só que essa lei, elas são invisíveis e nós não fomos informados. Por não sabermos o que acontece, nós nos emaranhamos. Se nós tivéssemos alguma ideia de algumas coisas, já de saída nós teríamos uma vantagem, que seria já não nos emaranharmos tanto. Quem veio antes é mais importante do que quem vem depois. Porque o depois não existe sem o antes. Então aí tu fala sobre a questão do passado, realmente tens toda a razão. Porque sem a tua avó, bisavó, tu não existiria. Qualquer duelo não existiria. E hoje a biologia nos sustenta isso, de que 14 gerações são atingidas por um mesmo trauma. Nossa, mas é muita coisa, Cláudia. Por isso que é tão importante constelar, por isso que se torna tão fundamental que quem tem uma oportunidade, quem tem uma chance, procure um profissional sério, procure um profissional que estudou e faça uma constelação, porque ela modifica a vida da pessoa. Agora, é possível a pessoa constelar em função de um trauma familiar, tá? Que, por exemplo, não foi vivido por mim, e eu ir lá e constelar com foco nas minhas gerações futuras, um trauma que eu sei que veio de gerações passadas? Tu sabe que ou eu tenho que estar diretamente envolvida? Essa tua pergunta ela é sensacional, porque ela me abre um bom leque de explicação. Em primeiro lugar, quando eu constelo, nunca é egoísta. Ah, mas é o meu tema, é o meu trauma, é algo que eu vivi. Não existe isso. Por quê? Tu vai sentar do lado do constelador, tu vai declarar a tua questão e a constelação vai ir para onde ela tem força. Não é nem para onde tu queres. Às vezes, mas eu vim aqui olhar o nome do meu filho. Não importa. Talvez a força não esteja ali. Talvez o nó não esteja ali. E a constelação, o campo morfogenético, que é o que sujeita as constelações e todas as organizações, inclusive em nível de macro-universo, ele vai para onde tem força. Ele vai aonde está o nó, onde está o problema. E esse problema pode estar há 10 gerações. E todas as mulheres daquela família estarem sujeitas a uma mesma coisa. E o interessante da constelação é que quando tem um trauma, vamos supor assim um abuso, né? Enquanto aquilo não é visto, não é reconhecido, não é dado um espaço, ele não é resolvido e pacificado, porque tem um perpetrador e tem uma vítima. Enquanto estes não têm reconciliação, todos os restos desse sistema, inclusive colaterais, sofrem. Ah, pula uma geração, mas a outra tem um abuso, e às vezes pior. Para quê? Para que algo essencial seja visto e colocado no lugar. Porque mais importante do que o amor, embora o amor é fundamental para tudo e todos, é a ordem. A ordem é que possibilita que o amor se espalhe e se viva plenamente. Uma pessoa infeliz, uma pessoa fora do seu lugar,
ela não consegue ter paz, ela não consegue viver um amor pleno. Alguém que foi rejeitado por uma família, porque às vezes era chato. Quantas vezes a gente tem um tio, um primo chato, um sobrinho insuportável. Muitas vezes tu gosta da pessoa, mas ela é chata. Ela é chata. Problemática, enfim. Ou então é problemática, ou então a pessoa perdeu tudo e se isolou do resto da família. Basta isso para desorganizar um sistema inteiro. Eu costumo dar um exemplo que eu acho que ele é bem elucidativo. Se a gente pega uma dúzia de copos de vidro, bem embaladinhos, vai lá no supermercado e compra. Quando tu carrega, é fácil carregar. Está tudo organizado. Tu tira um copo e sai carregando essa dúzia. Já tira da ordem. Eles se batem, eles lascam, às vezes quebram, e é assim que acontece com as famílias. Elas se atritam porque algo não está resolvido. Segredos, simpatias, medos, coisas ocultas, todas elas ficam pulsando e atuando e se tornando mais fortes. A gente pensa, não, mas isso aí foi há 10 gerações. Ela não melhora por si, porque ela precisa ser vista. E é um grito de socorro. E o pior, eu vou dizer assim, quando nós não resolvemos algo, alguém da geração seguinte vai pagar por isso. Então, tudo que a gente pode resolver, cabe a nós tentar resolver. E aí entra a questão que tu falaste de ser um presente realmente para o futuro, porque eu acho que ninguém quer deixar para os seus descendentes uma batata quente. Muito bem, muito bem. No fim das contas. Mas eu acho interessante, o que mais me chama atenção é o fato de essas histórias e esses problemas e manchas mesmo, serem passadas, elas realmente acabarem sendo passadas de uma forma ou de outra nas linhas, enfim, hereditárias, Sim, né? As pessoas realmente não conseguem deixar para trás. Não conseguem. E esse livro, A Compreensões Constelatórias, eles são pequenas frases que despertam coisas e emoções. Ele é um livro forte e por isso que ele é interativo. Porque ao lado tem espaço para a pessoa poder... me dei conta de que tal coisa tem no meu sistema. E a minha família também sofreu isso. A minha família sofreu com a guerra. A minha família perdeu os bens, foram apropriados pelo governo. A terra da minha família. Bom, só aí, se vai 14 gerações para trás, qualquer um que tenha descendente que veio da Europa no século XX já está muito suscetível a precisar de uma constelação, porque, enfim, não tem como alguém sair sem mácula de uma guerra, né? Nós, com 14 gerações, chegamos a 1600. Imagina. O ano de 1600, quer dizer, Beethoven, todas as coisas ainda estavam sendo construídas para esse nosso mundo. Então é muito tempo, sim. Nossa, que legal. Agora, eu fiquei curiosa que estava falando que também se usa a constelação para definição, inclusive, de nomes, né? Tu me perguntaste assim, já fez a constelação para o nome do teu bebê? E eu disse, oi, não sabia. Também se usa para isso, Muito, se usa bastante. Eu já constelei vários bebês e quando se está escolhendo, agora depois que está escolhido, aí a gente utiliza a constelação para deixar tudo alinhado. Redondinho. Redondinho, exatamente. E tinha um bebê particularmente, e a mãe vai saber de quem é, mas conta-se o milagre, não se conta o santo. E, sem querer, os pais tinham dado o nome de uma avó. E na constelação aparecia nitidamente que essa avó não queria de jeito maneira que essa criança recebesse esse nome. Por quê? Porque essa avó tinha terminado a vida cega e uma vida muito sofrida. E ela dizia, a pessoa que representava, né, porque a gente utiliza representantes, não quero esse destino para ela. Porque o nome, ele traz a força dos antepassados. Inclusive, tem algo que é bem misterioso sobre isso, quando as famílias tinham muitos filhos, 14, 15 filhos, às vezes um morria, eles davam aquele nome para o próximo. Como uma homenagem. Sim. Só que como uma homenagem, aquela família deletava aquela criança porque nem o nome dela tinha ficado só para ela. Exatamente. E o sofrimento que isso causa, porque
todos, nascidos ou não, devem ter nome. Porque a identificação é sempre pelo nome. O nome é o som mais doce que se pode ouvir. É o próprio nome da gente. Ah, cheguei a ficar arrepiada agora. Alguma dúvida de que eu vou falar aqui com a Cláudia em off agora para ver o nome do Henry? Vamos ver, né? Bom, se vocês têm dúvidas, deixem aí nos comentários que a gente encaminha para a Cláudia. Mas eu vou te dizer que eu fiquei muito curiosa, hein? Esse assunto é sensacional. Bom, a gente vai para o intervalo, já volto, então não sai daí.